A videoaula de hoje traz o assunto sobre estudo dos gases e equação geral. Vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre estudo dos gases. Para a gente entender um pouquinho mais sobre o estudo dos gases, eu preciso que vocês olhem esse simulador que eu trouxe aqui para vocês. O que esse simulador vai mostrar para nós? O comportamento de um gás ideal, ou seja, aquele gás que responde de maneira correta quando eu tenho uma variação da pressão, da temperatura e do volume dessas moléculas. Ou seja, eu posso aqui, aumentar ou diminuir, o tamanho do meu espaço, do meu volume. Eu posso inserir dentro dele uma certa quantidade de moléculas, de partículas. Eu posso aquecer para que a temperatura suba, ou eu posso esfriar para que a temperatura desça, ok? E vocês vão notar que o ponteirinho da pressão aqui vai variando conforme cada coisa que a gente vai fazendo. Eu tenho dois tipos de molécula. Eu tenho essas moléculas azuis, estão vendo que o meu bastão de moléculas aqui, ele tá azul. Elas são partículas que a gente chama de pesadas, ok? E eu tenho o meu fornecedor de partículas aqui, de moléculas, que eu chamo de moléculas leves. Vamos ver como cada uma delas vai se comportar. Então, olha só, eu vou inserir dentro da minha caixa aqui uma certa quantidade de moléculas pesadas, ok? Para isso, eu vou bombear essas moléculas para dentro. Notem que eu tenho um aumento do número de moléculas aqui dentro. Elas começam a entrar e elas começam a colidir. Estão vendo que elas vão batendo uma na outra? E automaticamente essas moléculas ocupam todo o espaço que tem aqui, todo o volume. Isso acontece porque elas são moléculas gasosas. Essa é uma característica dos gases. Qual é a principal característica dos gases? Que as suas moléculas ocupem todo o volume que ele se encontra. Se eu colocar mais dessas moléculas lá dentro, elas vão continuar ocupando o espaço. E conforme eu vou colocando moléculas, a pressão aumenta, estão vendo? Se eu colocar mais um pouquinho, olha lá, a pressão vai subir mais um pouco, foi de 36 para 38, ok? A temperatura também subiu. Nesse momento eu tô com uma temperatura de 300 kelvins, ou 27 graus Celsius, ok? Notem que essa diferença está acontecendo por quê? Porque eu inseri partículas pesadas lá dentro. Se eu aquecer, fornecer uma energia externa, essas moléculas vão ficando mais agitadas. Lembra que eu comentei com vocês? Quanto maior a energia, maior a agitação? Olha lá onde foi a temperatura, 843 Kelvin, e a pressão foi para 107. Se eu resfriar, ou seja, eu estou baixando a temperatura, notem que ela chegou em 719, a pressão já caiu para 91, ok? Então, o que está acontecendo aqui? Você nota que quando eu aumento a temperatura, as moléculas se agitam mais e automaticamente a pressão também aumenta nesse ponto, ok? Vou apagar tudo aqui e agora eu vou colocar moléculas leves para vocês verem como essas partículas leves se comportam. Olha só. Notem que elas entram muito mais rápido. Por serem leves, elas têm uma velocidade, uma energia muito maior, ok? Um pouquinho que eu coloquei já tem uma pressão mais elevada e a temperatura já chegou em 300 kelvins. Se eu aumentar essa temperatura, vamos lá, vamos colocar ela em 900 de novo. Notem que a pressão não vai aumentar tanto quanto quando eu tinha partículas pesadas, ok? Olha lá, eu já passei dos 900, estou em 1000 e a pressão ainda é de 86 atms, ok? Então, o que a gente está vendo aqui num gás ideal? Que as moléculas, elas vão ser ou vão responder conforme o volume, o espaço que elas estão ocupando, a temperatura e a pressão. E que essas três coisas estão interligadas quando a gente falar de gases. Estão vendo que tem uma tampa aqui em cima? Eu posso retirar essa tampa se eu aumentar demais a pressão. Olha só, eu vou colocar mais moléculas. Olha o que está acontecendo com a pressão. Estão vendo? Conforme eu vou colocando, olha lá, a tampa rompeu. Vou retornar a tampa. Voltou a ter pressão. Vou romper a tampa de novo. A hora que eu romper a tampa, o que vai acontecer? Vai liberar espaço e a pressão vai diminuir. Então, vamos lá. Vou colocar mais moléculas de novo. Olha lá.
Tô colocando molécula e a pressão tá fazendo o quê? Aumentando, a tampa rompeu. Se eu retornar a tampa, o que acontece? A pressão vai permanecer naquela quantidade de moléculas que estavam ali. Quem são as moléculas que saem primeiro? São as moléculas que têm maior velocidade, ou seja, que têm maior quantidade de energia. Tudo bem? Agora eu vou passar para vocês a parte mais teórica e os cálculos. Vamos ver como que é? Ok? Então, o estudo dos gases é a análise da matéria quando se apresenta no estado gasoso, ok? Para isso é necessário o conhecimento de 3 grandezas: a pressão, o volume e a temperatura. A pressão sempre tem que levar em consideração alguns fatores. Por exemplo, se eu estou numa altitude maior, a pressão é menor. Por quê? Porque eu tenho menos gás em cima da nossa cabeça. Por isso que ao nível do mar, a gente tem a maior quantidade de gases sobre a nossa cabeça e por isso a pressão é maior do que no alto de uma montanha. A gente que mora aqui em Curitiba, Fazenda Rio Grande, está em média uns 900 metros acima do nível do mar. Então, aqui a pressão é muito menor do que lá embaixo na praia. A gente sente isso quando a gente desce para a praia e o nosso ouvido tampa, ok? Isso é o nosso corpo resolvendo essa diferença de pressão. O volume é igual ao do recipiente. Então, vocês viram lá no nosso simulador que conforme eu ia colocando as partículas dentro daquele recipiente, as partículas iam ocupando todo aquele espaço. Então, o volume vai ser sempre o do recipiente. E a temperatura, as mais usadas são Celsius e Kelvin, ok? Fator importante aqui, ó. Algumas conversões de unidades que a gente vai utilizar. 1 metro cúbico são 1000 decímetros cúbicos. 1000 decímetros cúbicos é a mesma coisa que 1000 litros, ok? 1 decímetro cúbico é a mesma coisa que 1 litro, né? Ou seja, 1000 centímetros cúbicos é a mesma coisa que 1000 ml. Tudo bem? A unidade que a gente mais utiliza para pressão é o ATM, mas a unidade do Sistema Internacional é o milímetro de mercúrio, mmHg, ok? E existe o torr. 1 atm é a mesma coisa que 700 milímetros de mercúrio, ou 760 mmHg, certo? Qual é a equação que a gente utiliza para relacionar tudo isso que a gente acabou de ver? Pressão, volume e temperatura. Bom, existe uma equação que a gente chama de equação geral dos gases. Essa equação é dada por P1 vezes V1 sobre T1, que é igual a P2 vezes V2 sobre T2. O que é o 1 e o que é o 2? 1 é o que eu tinha no começo e o 2 é o que eu vou ter no final. Então, o que a equação geral dos gases diz para nós? Que a pressão vezes o volume dividido pela temperatura inicial vai ser igual a pressão vezes o volume dividido pela temperatura final de qualquer corpo em um dado recipiente, ok? A gente chama essa equação da equação do pivete. Pivete 1 tem que ser igual a pivete 2. Eu sei que é bobinho, mas ajuda a decorar. Pivete 1 é igual a pivete 2, ok? Lembrando que os P's são pressão, os V's são o volume e o T é a temperatura, certo? Como é que a gente joga isso num exercício? Como que a gente resolve um exercício falando sobre isso? Um cilindro com dilatação térmica desprezível possui um volume de 25 litros. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é anotar os dados. Note que ele começa falando de um volume 1. Então, V1 igual a 25 litros. Ok? Nele estava contido um gás sob pressão, então P1, de 4 atms, ou 4 atmosferas. E temperatura, ou seja, T1, de 227 graus Celsius. Uma válvula de controle do gás do cilindro foi aberta até que a pressão no cilindro fosse de 1 atm, ou seja, ele fez aquilo que a gente fez lá no simulador, ele abriu, né? Quando ele abriu a válvula, diminuiu a quantidade que tinha lá dentro. E aí o que aconteceu? A gente nota que o gás saiu. Quando esse gás saiu, ele baixou a pressão. Então, o P2 passou a ser de 1 atm. Ok? Verificou-se nessa situação a temperatura do gás e do cilindro era a ambiente, igual a 27 graus Celsius. Então, a temperatura 2 vai ser igual a 27 graus Celsius, ok? Qual o volume de gás que escapou do cilindro em litros? Então, ele quer saber
o volume que escapou, ok? Então, ele não quer o volume 2. Ele quer o volume que escapou. Eu tenho o volume 2? Não. Para eu saber o volume que eu vou ter no final, eu vou ter que pegar esse volume, vou achar esse volume final e o volume que eu tenho com essas condições subtrair do volume inicial para ter o volume que escapou. Tudo bem? Então, vamos calcular isso aqui. Lembra lá, é a fórmula do pivete. Então, P1 vezes V1 sobre T1, o pivete 1 é igual a P2 vezes V2 dividido por T2. É igual ao pivete 2, ok? Quanto vale a pressão 1? 4. Quanto vale o volume 1? 25. Dividido pela temperatura 1. Opa, essa temperatura está em graus Celsius, eu tenho que passá-la para Kelvin. Como que a gente faz para passar a temperatura de Celsius para Kelvin? Lembra lá de uma formulinha bem reduzidinha que a gente aprendeu logo no começo do ano? Que ela dizia o seguinte, eu vou anotá-la aqui do lado, ó. Temperatura em Kelvin é igual a temperatura em Celsius mais 273, beleza? Então, a gente vai pegar esse 227 graus Celsius e passar para Kelvin. Como que a gente vai fazer isso, então? A gente vai fazer TK igual TC mais 273, beleza? Então, TK, que é o que eu quero, é igual 227 mais 273. Então, TK vai ser igual 3 mais 7 vai 10, 3 mais 7 vai 10, vai 1, então 2 mais 2, 4, e 1 que foi 5, dá 500 Kelvin. Então, aqui embaixo vai estar o 500. É igual P2, a pressão 2 é de 1, vezes o volume 2 que eu não tenho, dividido pela temperatura. Mesma coisa aqui, ó. Eu vou somar isso aqui direto a 273, que vai dar 300. Beleza? Joguei na fórmula o 300. O que a gente vai fazer agora? Vamos resolver a matemática. 4 vezes 25 dá 100, dividido por 500. Igual 1 vezes V2, V2 dividido por 300. Agora, eu posso cortar os zeros aqui, ó. Então, vai sobrar 1 sobre 5 é igual V2 sobre 300. Vou multiplicar cruzado, beleza? Vai ficar 5 vezes V2 igual 300 vezes 1, 300. O 5 tá multiplicando, vai passar dividindo, vai ficar 300 dividido por 5, que dá 600 litros. Então, nessas condições, eu teria 600 litros, mas quanto que escapou? Aí, eu vou ter que fazer a diferença. Então, eu vou fazer 60 menos o 25. Vai dar 5. Então, 35 litros é o que escapou. Esse é o volume que foi embora. Beleza? Tranquilo, gente? Vou deixar exercícios para vocês, valendo uma notinha. Resolvam lá e qualquer dúvida é só me chamar. Tchau, tchau!